Cidade de Joanópolis, uma cidade fundada em 1878, uma cidade que fica a 120 quilômetros de São Paulo. Para entendermos a força cultural das crendices dessa cidade, vamos voltar ao ano de 1983, ano em que a folclorista Maria do Rosário lança o seu livro Lobisomem, Assombração e Realidade. Esse livro teve como campo de pesquisa essa cidade, Joanópolis. Ela defendeu essa tese para a Escola de Folclore de São Paulo. O 1983 é um marco muito interessante para o lobisomem. Por quê? Então a folclorista Maria do Rosário de Souza Tavares de Lima, Maria do Rosário era esposa do Rossini Tavares de Lima, um dos grandes folcloristas do Brasil, e ela também era uma grande folclorista. Eles eram amigos de Mário de Andrade, e a Maria do Rosário entra na Associação Brasileira de Folclore, passa a fazer parte do Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima, e ela escolheu o lobisomem como um tema de estudo e para sua defesa também. Mas a Maria do Rosário, ela é neta de Anselmo Caparica. Anselmo Caparica é um dos principais fundadores da cidade de Joanópolis. Então ela tinha uma ligação muito forte com Joanópolis. Então ela começou a pesquisar a Grécia Antiga, o lobisomem da Grécia, que o primeiro lobisomem seria o rei Liqueus, que ofereceu carne humana a Zeus. Essas histórias acabam indo para Roma, através da Grécia Antiga, Roma, Portugal, Portugal, Brasil. Então ela segue esse caminho, né, do lobisomem europeu, depois o lobisomem no Brasil, e vai para a cidade de Joanópolis, onde na infância dela ela ouvia muitas histórias de lobisomem. E inclusive até brincavam que o avô dela, o seu Anselmo Caparica, era lobisomem também. Então ela brincava que o lobisomem começava já na própria família. Qual o diferencial de Joanópolis que a Maria do Rosário percebe, né, nesse mestrado, nessa tese dela? Ela percebe que o lobisomem de Joanópolis era encarado de uma forma muito espontânea. Ao invés daquele lobisomem hollywoodiano que você quer matar, quer destruir, quer pegar pessoas, etc. e tal, ou como o próprio lobisomem ocorrido na França e nos outros lugares, as pessoas conviviam harmonicamente. Então era muito comum você ouvir a pessoa falar assim: olha, fulano de tal ali é meu compadre ali, mas ele é lobisomem. Mas é uma boa pessoa. Fulano é lobisomem, mas é gente boa, não tem problema nenhum. Então ela percebeu um diferencial que ela diz que na sociedade caipira, no mundo caipira, as assombrações convivem de forma harmônicas e acaba tendo uma função social muito importante. Em abril de 1984, o jornalista Eduardo Matos publica uma matéria no jornal O Estado de São Paulo, sugerindo Joanópolis como a capital dos lobisomens. E isso foi muito bem interpretado por um grupo de pessoas e muito mal interpretado por outro grupo de pessoas que não gostaram, não viram no lobisomem ou de repente um potencial interessante. Isso causou muita polêmica na cidade na época. Maria do Rosário deu diversas entrevistas, né, em várias redes de televisão, jornais, revistas, e o pessoal não gostou muito. Em 98, olha, ter corrido tanto tempo, um comercial de uma rede de fast food vai em Joanópolis e faz um comercial sobre o lobisomem. Então eu colocava assim: tal, abaixou os preços, isso não é lenda. Aí aparecia dois senhorzinhos de Joanópolis falando do lobisomem, né? E aí de novo aparecia essa frase que abaixou os preços, isso não era lenda. Aí nós resolvemos criar uma associação chamada Associação dos Criadores de Lobisomem 98, com a nossa madrinha Maria do Rosário, e apadrinhada pelo Paulo Freire e o Oswaldo, que são da Associação Nacional dos Criadores de Sacis, né, que deram grande incentivo, e criamos essa associação, registramos ela em cartório, etc. e tal, e isso causou o quê? Causou um outro boom de mídia, porque era a primeira associação de criadores de lobisomem registrada. Então aí nós começamos a desenvolver o que nós chamamos de o turismo do imaginário, porque se as pessoas viajam para Xisuara, na Transilvânia, para ver o Drácula, vão para ver o monstro do Lago Ness na Escócia, vão para Varginha para ver o ET, por que não viajar para ver o lobisomem? Para vir em encontro do seu imaginário. Então a ideia seria um resgate dos causos, o resgate das assombrações, a oralidade. Isso era importante. Então a Associação dos Criadores do Lobisomem vem resgatar isso, vem valorizar, né, essa questão. Então, de contar isso, como a gente cria lobisomem? Então, dentro de um grupo de pessoas, a gente cutuca, né, conta uma história de lobisomem ou de uma assombração. Daqui a pouco tem 3, 4, 5 pessoas
puxando o fio da oralidade lá de trás e começa, olha, meu avô contava isso, olha, minha avó falou uma vez que aconteceu isso. Isso dá um tema, desenvolve, então as pessoas começam a recriar, começam a pipocar mais lobisomens e assombrações. Então criar lobisomem está muito pautado dentro desta questão. É uma lenda, né? E todo mundo, o pessoal antigamente, nós quando fomos criados no sítio, era uma maneira dos nossos pais segurar em casa, você vai sair à noite, o lobisomem te pega. Então a gente não saía. Mas o que é lobisomem? Ah, lobisomem é um cachorro grande. Então você via um cachorro grande, você já ficava com medo e a gente não saía. E era isso aí. E meu pai, a turma falava que quem tem 7 filhos homens na família, se o mais velho não batizar o menor ou mais velho, vira lobisomem. Mas quem sabe? Eu acho que a polêmica, as pessoas viram Joanópolis como uma capital do lobisomem, um lugar que as pessoas acreditavam em lobisomem, eles tinham isso, de repente, sei lá, ia ficar uma coisa negativa para a cidade, né? Porque isso é coisa de ignorante, não sei o quê, essa coisa de acreditar numa assombração, e causou essa polêmica nesse aspecto. Alguns evangélicos foram na rádio, que Joanópolis não podia ser a capital do lobisomem, sim, tinha que ser a capital de Jesus. Eles não entenderam, não souberam separar a religião do folclore. Na época tinha um bispo da Igreja Católica e chegaram a comentar com ele, né, toda essa história do lobisomem, essa celeuma em torno do lobisomem, e o bispo falou uma coisa muito interessante. Ele disse que o dom de criar, de imaginar, de criar seus mitos, seus causos e assombrações é um dom de Deus. Né? O poder de você, a imaginação é um dom de Deus também, e ele não via problema nenhum que as pessoas falassem do lobisomem. Uma coisa é o folclore, uma coisa é a religião. Então essa divisão, e depois as pessoas passaram a gostar mais, eu acho, do lobisomem. Em especial porque a juventude assimilou isso de uma forma muito positiva. Criou-se a Convenção dos Lobisomens, que era um show de rock que tinha meia-noite no clube. Fernando Franco, que é um jipeiro, que faz parte da nossa associação, o Fernando criou a trilha do lobisomem através de jipes. Quando chegou a época, ter mais de 100 jipeiros em busca do lobisomem. Não era caçar o lobisomem enquanto matar o lobisomem, mas procurar e tentar fotografar ou ver o lobisomem pelas nossas estradas. E isso também foi um grande sucesso. Desenvolveu-se teatro do lobisomem, desenvolveu-se uma série de atividades em torno do lobisomem, inclusive souvenir do lobisomem, quer dizer, até a própria economia do município, né, começou a gerar um novo tipo de renda, além, óbvio, de Joanópolis ser inserida na mídia. Joanópolis é uma cidade praticamente pouco conhecida. A cultura do lobisomem trouxe muito turista aqui para a cidade. Eu acredito que isso daí intensivou. Não só isso, porque a cidade também tem muitos pontos turísticos. Tem a cachoeira, que é a Cachoeira dos Pretos, que é uma cachoeira bastante conhecida. Existe o Gigante Adormecido, que é outro ponto turístico muito importante aqui na cidade. É uma cidade tranquila, é uma cidade onde tem uma represa muito bonita também, embora agora tenha pouca água em função dessa situação que estamos vivendo. Mas o lobisomem acabou ajudando isso, ajudou porque, como a mídia trabalhou em cima disso, o povo conhece a cidade como a cidade do lobisomem. Isso acaba atraindo o pessoal. Né? Até os próprios lojistas tendo esses souvenirs, essas coisas de lobisomem, acaba aumentando mais ainda esse potencial. Né? Eu conheci pessoas desde a minha infância que eram tidas como lobisomem e a gente morria de medo porque era um senhor muito estranho que andava pela cidade com cobertor nas costas, muito alto, e a gente, criançada, né? A gente estava nem aí. Quando a minha mãe falava que fulano de tal estava na rua, a gente ia para casa morrer. E ele foi um dos que eu conheci que era tido como lobisomem na cidade. Então existiam umas 3 pessoas que eu cheguei a conhecer que eram apontadas como lobisomem. Eles tinham os costumes de sair à noite, de ficar vagando pelas ruas. Eram pessoas muito sorumbáticas, sobrancelhas enormes, né, muito peludas, as mãos muito peludas, e eram pessoas um tanto estranhas. Então essas pessoas foram tidas como lobisomem. Mas você veja bem, aí que cai a questão da Maria do Rosário. Eles eram tidos como lobisomens, conviviam dentro da cidade harmonicamente, ninguém escorraçou eles da cidade pelo fato de ser lobisomem. Eles só davam um probleminha de quinta para sexta-feira de lua cheia, mas fora isso, eram excelentes cidadãos. Gente, onde a gente vai que passa com a placa Joanópolis, eu falo, o lobisomem aí. Então eu já brinco, né? A gente é esportivo, tem cara que xinga. Que é lobisomem, nada, mas eu sou um deles, então quer dizer que já leva. Não, leva assim na esportiva, né?
Graças à cultura folclórica do lobisomem, surgiu aqui em Joanópolis a Associação dos Criadores de Lobisomem. Essa associação conta com o chamado turismo imaginário, que dá uma ótima projeção para o folclore. E além disso, consiste na busca do lúdico, das sensações da infância, na reconciliação com o sobrenatural e com o nosso imaginário. Dentro desse turismo do imaginário que nós temos, que dá o lobisomem, lança Joanópolis na mídia, mas Joanópolis tem vários atrativos. Então, digamos que a pessoa é uma cidade pacata, uma cidade de 12 mil habitantes apenas, então ela tem uma igreja muito bonita, que vale a pena ser conhecida, ela é todo do estilo neoclássico. As padarias de Joanópolis é uma coisa imperdível, porque até hoje Joanópolis faz um pão chamado PRP, que é o pão do Partido Republicano Paulista, que foi criado já esse pão em 1937, por causa de uma briga, uma picuinha política com o Partido Constitucionalista. Então tem o pão do PRP. A padaria São José faz brevidades feito com araruta ainda, que são muito procuradas, e a cidade é muito rica nos doces. E esses doces em compotas ou goiabadas também, ela tem um diferencial que vale a pena. A Cachoeira dos Pretos, ela tem 154 metros de queda, é uma das maiores cachoeiras do estado de São Paulo, tem uma estrutura turística muito boa, com restaurantes. Aí você tem trilhas na cidade que teriam que contratar no portal para ir no chamado Gigante Adormecido, que é uma montanha, que é um guardião da cidade. Ele tem 1.750 metros de altura, forma um homem deitado, quase toda a cidade você acaba enxergando. A represa do sistema Cantareira, nós temos 50 quilômetros de espelho d'água e diversas cachoeiras espalhadas pelo município. Agora, o grande tchan da cidade, eu acho que é uma coisa muito importante, que a maior festa aberta da região é o São João de Joanópolis. Ele é famoso na região toda. O nosso São João movimenta milhares de pessoas. As pousadas e hotéis têm que ser reservados com meses de antecedência, porque é o maior São João da região, a maior festa junina da região é o São João de Joanópolis. Olha, na loja nós temos muitos produtos ligados ao lobisomem, ou seja, imãs, chaveiros, e vários produtos, e muitos bonequinhos, amostras, enfim, né, uma infinidade. Eu vou te mostrar algum deles aqui, por exemplo, esse é um lobisomem de pé, né, que a gente chama, é um produto que o pessoal gosta bastante, se vende bastante aqui na loja. Esse já é um outro lobisomem, outro tipo de lobisomem, que inclusive caracterizado em forma de seleção brasileira, em função da época em que vivemos, né? Quer dizer, são alguns dos produtos que se vendem bastante aqui, né? Essa história do lobo e o homem vem de muito antigo, e nós em Joanópolis percebemos que as pessoas tinham um certo medo do lobisomem. As crianças em especial, medo do lobisomem. Então vamos partir também do Mickey Mouse. Ninguém gosta de rato. O rato é um bicho nojento, traz doença, as pessoas têm pavor do rato. Mickey Mouse, todo mundo gosta do Mickey Mouse, porque o Walt Disney deu uma cara diferente ao Mickey Mouse. Nós demos uma cara nova ao lobisomem, foi desenvolvida dentro da nossa associação, um lobo mais simpático, um lobisomem mais amigo, também para trabalhar a questão da diversidade, que eu acho que é muito importante. A gente e o André Collins cria o bebê lobisomem para aproximar mais as crianças do lobisomem. Qual é a ideia? É essa aproximação de se conviver com o diferente. É um respeito à diversidade. Então, tanto a criança quanto as pessoas têm que aprender que existem seres que são diferentes. Sejam lobisomens ou não, ou seja ou qualquer outra coisa, essa convivência harmônica e positiva. E deu certo. Vamos pôr de 98 para cá, hoje as pessoas sentam no colo do lobisomem, beijam o lobisomem, tiram foto com o lobisomem. E até a gente brinca com o lobisomem, tem 1,80 m, peludão, forte, né? Então há uma brincadeira até com o lobisomem nesse ponto. E o bebê lobisomem todo mundo gosta, há vários desenhos, ele de fraldinha, de chupeta, chegaram a criar um pijaminha do lobisomem, o lobisomem escovando o dente e tal. Isso ajuda também até a mãe, né? Olha o lobisomem escovando o dente. Então criou-se essa coisa da infância também. Eu acho que houve uma aproximação muito positiva. Nós usamos a imagem do lobisomem de forma muito positiva dentro de Joanópolis, e hoje ele é o mascote da cidade, que todo mundo quer ver o lobisomem. Como disse um jornalista um dia, que eu gostei também, um jornalista, ele afirmou: feliz a cidade que só tem medo de lobisomem. Viu uma propaganda aqui em Joanópolis, que todo mundo, você vai numa adega, tem um lobisomem na porta, todo lugar tem um lobisomem, eles põem isso aí como meio mesmo, que já para atrair o pessoal, né? Porque chega os turistas aí e vê, os caras já vão parar e falar: é o lobisomem, é ele ali.
Bem, então convido você que está assistindo a vir conhecer Joanópolis. Joanópolis é muito perto de São Paulo, são 116 quilômetros, é feito pela Fernão Dias e pela Dom Pedro, questão de 1 hora. Você vai chegar numa cidade pequena, uma cidade agradável, uma cidade bonita, com uma cachoeira belíssima, com bons doces e lobisomens muito interessantes para se conhecer. A partir de agora você tira suas conclusões. Será que o lobisomem existe? Uns juram que sim, outros falam que não, que é apenas lenda. Aí é com você. Lenda ou não, o mais importante é que o lobisomem trouxe cultura, trouxe turismo, trouxe uma série de coisas boas para a cidade de Joanópolis.